graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos aqui, para começarmos a nossa lição da Escola Dominical, a lição 13. Estou aqui acompanhado aqui da Débora, das duas Déboras, Débora, minha esposa, Débora Viana. Estamos aqui para
falarmos, né, um pouco sobre a lição em busca de uma vida de obediência e fé. E foi interessante, né, o Edson me ligou, né, pedindo para que eu estivesse aqui com vocês, falando sobre essa lição, né, obediência e fé. Fé e obediência. Muito interessante, porque nós temos aqui a nossa revista, vamos dizer assim, do professor, né, que dá aquelas orientações. E na revista da Escola Dominical está Obediência e Fé, o título, e na revista do professor está Fé e Obediência. E eu fiquei pensando nisso, teria essa importância de ter essa diferença entre obediência e fé, fé e obediência? Pelo que a gente esteve estudando, né, essas palavras elas estão entrelaçadas, interligadas. Não tem como você ter fé e não ter obediência, não tem como você ser obediente e não ter fé. Elas duas estão intimamente ligadas à mensagem, aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Isso não tem como você separar. Se você tem fé, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, é porque você tem fé. E aí a gente vai desenvolver esse tema aqui no dia de hoje, nesse domingo que nós estamos aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical. E é interessante porque quando a gente começa a falar sobre obediência e fé, o autor aqui da lição, ele começa a fazer essa relação com o tempo de hoje, né? A introdução dessa lição, ela vem muito fazendo esse comparativo com o tempo de hoje. E cita, né, um desenvolvimento de um tema que nós já ouvimos falar aqui na nossa igreja, né, sobre a modernidade líquida. Já ouviu falar nesse tema? Modernidade líquida. Esse tema foi criado pelo Zygmunt Bauman, um polonês, né, um sociólogo polonês, que ele fez uma comparação com a modernidade que nós estamos vivendo, isso não de agora, já de algum tempo. Ele coloca até esse tipo de modernidade surgida após a Segunda Guerra Mundial, com mais proeminência a partir lá da década de 60, mas que hoje, com a evolução tecnológica que nós temos de rede social, isso se tornou muito mais, vamos dizer assim, palpável, né? A gente tem visto muito mais isso. E o que ele quer dizer? Que essa modernidade líquida a gente está trazendo para dentro dos nossos relacionamentos, para dentro da própria igreja hoje, envolvendo as doutrinas bíblicas, tudo isso, o autor faz essa comparação. Hoje, por exemplo, né, a gente procura, né, ele coloca aqui que significa que hoje os valores fundamentais, como obediência, fé, pecado, são adaptados à realidade de cada um indivíduo, ou seja, são reinterpretados de forma particular, né? E aí você tem, ele coloca essa posição que pessoas que têm uma fé, né, em Jesus, acreditam na palavra de Deus, né, em tudo aquilo que ele pregou, mas rejeitam os conceitos de obediência plena ao que está determinado na Bíblia. Ou seja, é uma ideia de você se adequar à sua realidade, né, à sua realidade com o que realmente a Bíblia fala. Né? Por isso esse termo modalidade líquida. Se você derrama um líquido dentro de um recipiente, eu estou aqui com um copo d'água, né, o líquido pegou a forma do copo. Se eu colocar numa garrafa, ele vai pegar a forma da garrafa. Se eu colocar num vaso de planta todo trabalhado, o líquido vai pegar essa forma. E isso, a ideia dele foi justamente essa. Hoje as pessoas, e isso já vem para dentro da igreja, né, porque nós somos uma
uma igreja, mas que estamos aqui inseridos numa sociedade, numa coletividade. E o grande problema que é questionado pelo autor da lição é justamente esse, de hoje cristãos que acreditam na palavra, que acreditam em Jesus, mas estão tomando essa forma, né, se adaptando. Né. Aqui fala que a igreja hoje está tão obcecada em ser prática, relevante, útil, bem-sucedida, e talvez até mesmo aceita, né, tendo essa ideia de aceitação, que ela quase reflete o mundo em si mesma. Né? Ou seja, a gente está tentando justificar, vamos dizer, uma inclusão da igreja, mas não na forma que a palavra quer, né? Não sendo obediente ao que a palavra, né, determina. Né? A gente quer fazer com que o mundo nos aceite, mas a gente também tentando tomar essa forma do mundo. Né? Eu não estou falando aqui em investimento, eu não estou falando aqui em expressões, eu estou falando aqui em aceitar, né, efetivamente, situações que vão contrária à palavra de Deus. E aí não tem como. A palavra, aí a gente entra efetivamente na nossa lição, quando a gente fala em obediência e fé. Né? Se eu tenho fé, se eu acredito na palavra que Cristo deixou, se eu acredito na mensagem que Ele deixou, eu tenho que obedecer. E quando falo obedecer, vai gerar aí alguns atritos? Pode gerar alguns atritos. Mas e aí, eu vou ser desobediente? É interessante, eu venho conversando em casa, né, com Débora, as crianças, né, principalmente com Débora, a gente estava comentando sobre, você aprendeu a ser desobediente? Pensa comigo, você aprendeu a desobedecer? Existe alguma escola para ser desobediente? Não existe. Pelo contrário, né? A gente tem aulas de boas maneiras, a gente tem aulas para ter uma boa educação. Você não aprende a ser desobediente. Né? Você não tem uma escola assim, eu vou criar um curso para você desobedecer às leis. Não. Todo mundo sabe, né, no meu trabalho secular, eu trabalho com leis. Né? Está aqui, ó, o Código Penal, né? E existe um crime, né, um crime específico no Código Penal, que é crime contra a administração pública, né, que é desobedecer ordem legal de funcionário público. Se é uma coisa que o ser humano é propenso, eu achei muito essa expressão usada aqui pelo autor da lição, né, e aí ele faz uma referência a João, né, porque nós estamos aqui trabalhando em cima lá da primeira epístola de João, do capítulo 5, do 1 ao 12, e ele diz aqui que João sabia que o coração humano é rápido para se emancipar do Senhor e declarar-se independente. O que é isso? Desobediência. Né? Eu quando falo desse crime, né, de desobediência, que existe lá no Código Penal, no artigo 330, eu cito o primeiro crime, né, em tese, que existiu no mundo. Se a gente for falar aí sobre o que é registrado aqui na criação, o primeiro crime que aconteceu no mundo foi a desobediência. Né? Eu sempre brinco com ele, já falei isso aqui na classe física, né, que quando Deus criou lá o homem, a terra, tudinho, ele deu uma ordem, né, para Adão lá, que ele poderia, né, comer, né, de todos os frutos que estavam lá no jardim, exceto aquele fruto que estava na árvore no meio do jardim. Desse não come. Isso foi a lei estabelecida. Né? E aí ainda instituiu lá a sanção, porque se você comer dele, se você desobedecer, né, você morrerá. Né? E instituiu, esse foi, vamos dizer assim, a primeira lei penal existente. E a gente, a partir dali, né, o autor até
reforça, né? A partir de Adão, né? Foi assim com Adão e é assim até hoje. Até hoje nós temos dentro de nós essa tendência à desobediência, tendência ao pecado. E a gente só pode quebrar, né, esse tipo de coisa intrínseca que está dentro do nosso coração através de obediência e fé no cumprimento da palavra de Deus. Então é essa a ideia que a gente vai estar hoje aqui conversando. Eu preciso ser obediente, eu preciso ter fé, eu preciso praticar a palavra de Deus. Eu não posso interpretar a palavra de Deus como eu quero. Eu não posso. Eu separei algumas frases aqui de alguns teólogos, alguns pensadores, né? E tem uma do Paul Washer, que é um pastor, que ele fala assim, ó: o que importa é o que as Escrituras ensinam, e não o que você acredita, né? Tem outro pastor que também cita aqui uma frase, o Sproul, que ele fala assim: se há algo na Bíblia que eu não gosto, o problema não está nela, o problema está em mim. E é assim que a gente tem visto hoje. As pessoas vão para a igreja querendo que a Bíblia fale o que elas querem, o que elas aceitam, querem interpretar da maneira dela, não querem ser obedientes à palavra, né? E está pensando que isso é de hoje? Não, porque João escreveu justamente essa primeira epístola porque haviam, né, pessoas que já começaram essa desobediência, né, acreditando que o Jesus que tinha vindo aqui, o Jesus que morreu, né, ele não era o Jesus divino, Jesus Deus, mas foi o Jesus homem, e naquele momento ali a divindade não estava nele, eram conhecidos como os gnósticos. E isso fez com que muita gente fosse atrás ali daquela nova doutrina que estava sendo interpretada pelos gnósticos, né? Na minha Bíblia, aqui, missionária, tem um comentário muito interessante, né, que diz assim, ó: essas pessoas foram afastadas das igrejas da Ásia Menor, que foi o contexto ali onde João escreveu, e o apóstolo João tomou então a iniciativa de escrever esta carta, auxiliando as igrejas e os cristãos a se afastarem da influência gnóstica e crescerem em sua compreensão e vivência prática da verdadeira doutrina e da espiritualidade cristã. Por isso, a leitura da primeira carta de João se torna muito importante para todos nós, visto que encontramos nela o esforço da igreja para manter pura a sua doutrina e a sua espiritualidade diária. Só assim, gente, só com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, é que nós podemos efetivamente termos essa obediência, né, essa prática na palavra, essa vivência através da fé na palavra e na obediência de Deus. Então, continuando, né, nós começaremos a desenvolver aqui o que nós podemos aprender em relação a essa obediência e fé e obediência. O primeiro ponto fala que uma vida de fé e obediência crê na pessoa e obra de Cristo. Tá? É muito interessante, né, como a gente estava comentando, que essa ideia, né, trazida lá pelos chamados gnósticos, né, que existem até hoje, né, eles traziam essa relação de que a divindade não poderia habitar num corpo imperfeito, que seria o corpo humano, né? Então existiria aquele Jesus humano e o Jesus histórico, né? Não conseguiam entender que Deus veio aqui, encarnou num homem e viveu como um homem e conseguiu obedecer aquilo que era determinado pelo Pai, né? Não pecou, foi obediente até a morte.
nós temos passagens que nós vemos toda essa obediência de Jesus, até próximo da morte, sempre falando, seja feito o que? A sua vontade. Né? Na oração dominical ele ensina isso, seja feita a sua vontade. Né? Será que a gente consegue realmente hoje, né, com toda essa nossa imperfeição, chegar para Deus e falar, Deus, faça a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. E aí quando nós vemos a vontade de Deus para a nossa vida, a gente, pô, mas Senhor, mas é essa vontade que o Senhor quer para mim? Pô, mas eu não queria assim não. Será que a gente realmente tem, ou a gente está tendo, como nós falamos anteriormente, aquela ideia de querer adaptar a palavra de Jesus à minha vontade, ao que eu gosto de fazer, ao que eu tenho prazer? Será que é isso que a gente tem feito hoje em dia? Né? Quando você crê em Jesus, né? É muito interessante o que o autor fala aqui, né? Crer em Jesus implica aceitar um amor que vem de Deus e retribuí-lo com obediência, amar ao próximo. Gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que estamos dentro de casa, como tem sido você amar ao próximo? Né? As pessoas poderiam falar, pô, está sendo até mais fácil, né? Porque o próximo não está próximo, né? O próximo está distante, o próximo está... Só vejo ele através de uma live, através de uma videochamada, através de um telefonema. Então está sendo fácil amar o próximo. Né? Mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. O amar ao próximo era amar aquele que faz alguma maldade contra você, aquele que discorda de você, aquele que te prejudica, aquele que fala mal de você. Gente, isso é amar ao próximo, que amar lá quem está dentro de casa com você, nesse momento, e não pode sair, e está ali junto com você, vai ser mais tranquilo. E mesmo assim, né, a gente tem visto, existem aí pesquisas, existem estatísticas, né, principalmente no meu trabalho, dizendo que aumentou o número de violência doméstica. Então, olha a situação, isso eu estou falando num contexto geral, de sociedade. E nós cristãos, né, como que nós temos obedecido, né, essa ordem, né, ordem legal na lei de Deus, que é a palavra de Deus? Como a gente tem descumprido, a gente tem sido, vamos dizer assim, criminosos na desobediência da palavra de Deus. Eu até estava conversando com Débora, né, e eu mostrei um slide onde estava lá, obedecer. Essas 4 letras, né? O-B-D-C. Né? E aí eu perguntei, sabe o que é isso aqui? É o abecedário do cristão. Acho que alguns irmãos aqui já ouviram, né, essa expressão, que o abecedário do cristão não é o ABCD, e sim o obedecer. Né? Obedecer é tudo que a gente tem que fazer, obedecer a palavra de Deus. E aí, se você crê em Deus, né, não adianta, como diz aqui o autor, afirmar que amamos a Deus sem amor ao próximo. A gente tem tido algumas experiências, os irmãos têm visto aí no nosso grupo da igreja, né, nas redes sociais, né, algumas ações que nós temos feito. Não ações no sentido para qualquer exaltação da igreja, exaltação de ministério, não. Mas cumprimento da palavra, e a gente tem tido inúmeras experiências, e conversando, né, com algumas pessoas, né, já alguns pastores, né, chegaram a comentar com a gente, né, falando assim, Mário, eu tenho certeza que no momento que isso tudo passar, né, que essa situação de anormalidade, talvez até nós tenhamos daqui para frente, como a gente tem ouvido, um novo normal, né? Talvez na hora que esse novo normal começar a acontecer, as pessoas aqui da nossa vizinhança, né, naquele momento ali da pandemia, a igreja estava fazendo um trabalho. Naquele momento da pandemia, um irmãozinho foi lá e me ajudou. Naquele momento da pandemia, uma irmãzinha ligou, né, para mim, eu estava deprimida,
e, pô, recebi uma palavra lá de consolo. E aí? Isso tudo são situações práticas de obediência, de amar ao próximo, que a gente pode fazer. Você pode pegar o seu telefone, fazer uma videochamada, fazer uma conferência, né? Pode mandar uma mensagem, pode ligar, pode contribuir, pode orar. Você tem inúmeras maneiras criadas, né, determinadas pela palavra, para que você exerça esse amor ao próximo. Se você crer em Jesus, se você é obediente, se você tem fé, você vai praticar o amor. Né? João é conhecido, né, como o apóstolo do amor. Toda a estrutura, principalmente de suas epístolas, são todas fundamentadas muito nessa ação de amar quem vê, né, quem diz que vê a Deus e não ama o próximo, está cometendo pecado. Né? Então nós temos muito que dentro da palavra de Deus, se a gente crê, realmente, aqui diz lá, né, João 14, 15, já no Evangelho, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? Essa relação entre amor, fé e obediência. Né? Não tem como a gente separar. Tá? Se eu creio em Jesus, se eu sou obediente a Jesus, se eu tenho fé, eu tenho que praticar esse amor. O segundo ponto fala que uma vida de fé e obediência luta contra o pecado. Né? A expressão, né, o que Romanos, né, coloca aqui, né, que melhor dizendo, que o autor coloca aqui, amar é obedecer pela fé aos mandamentos do Senhor. E aqueles que são nascidos de Deus, seus filhos, podem obedecer a Ele porque receberam a condição para isso. E já não são mais escravos do pecado. Nós vamos continuar a pecar? Nossa natureza pecaminosa? Sim. E não é uma pecaminosa que cessa, é constante. Há uma luta interna contra o pecado, contra os desejos, contra a nossa carne, né? E a todo momento a gente deve saber que essa luta vai continuar. Agora, nós temos, claro, que um auxílio através da palavra de Deus que nos direciona, temos um auxílio através do Espírito Santo que habita em nós para vencermos o pecado. Né? É complicado, sozinho, né, não podemos, né, ter essa força para vencer o pecado. Né? Comentando aqui Romanos, né, Calvino afirmou que, sendo filhos de Adão, somos tão completamente escravos do pecado que nada mais podemos fazer senão pecar. Então, se a gente não buscar em Cristo, buscar essa obediência, essa fé, que é através da leitura da palavra, do exercício da palavra, né? Se a gente não tiver essa obediência, a gente vai continuar sendo escravo do pecado. A gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando. A nossa natureza é pecaminosa. Tá? Então nós devemos buscar na palavra e sempre estar procurando, né, exercer, obedecer aquilo que está escrito aqui. Separei mais algumas citações. E tem uma citação aqui do Steven Lawson, né, que fala assim: quando Jesus nos chama a segui-lo, devemos ir por onde ele lidera, fazer o que ele requer, amar o que ele ama e rejeitar o que ele rejeita. Isso aqui é um exemplo para você, né, do que foi aqui interpretado aqui pelo Steven Lawson, né, que é um pastor, né, que a gente, quando segue a Jesus, a nossa vontade, né, fica excluída. Eu tenho que fazer aquilo que ele quer, amar do jeito que ele ama, rejeitar o que ele rejeita. Né? Billy Graham falava o seguinte: as pessoas não querem ouvir o que são pecadoras. Para muitos, isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva,
porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte desse mundo. É o que a gente está vendo aí. Pessoas sempre criticando, por quê? E acham que o que está efetivamente na Bíblia não pode ser verdade, porque vai de encontro ao que ela deseja, ao coração pecaminoso que ela tem. Entendeu? E aí, sendo contrário àquilo que eu desejo, que eu quero, eu vou ser desobediente. Então, prefiro ser desobediente, não vou desobedecer não, que isso aí é loucura, isso aí é invenção dos homens. Entenderam? Então é isso que a gente tem que fortalecer, uma vida de fé e obediência, crer na pessoa de Jesus, uma vida de fé e obediência, luta contra o pecado. Se você crê em Jesus, você vai lutar contra o pecado. Bem, o terceiro ponto que nós temos aqui diz que uma vida de fé e obediência nunca desiste. Você lembra de alguém que desistiu do caminho com Deus? Esteve aqui no meio de nós e hoje já não está mais aqui, hoje de repente está tendo aí uma vida fora da presença de Deus. Você lembra, né? Aí muitos até vão falar, mas nunca conheceu a palavra. Como a gente vê aqui dentro, né, uma conversa, né? Fulano era tão ativo na igreja, hoje não está mais. Você vai lembrar, lembrou? Você lembra de pessoas assim, né? E aí, será que ele realmente nunca esteve? Ou será que ele estava aqui, não se firmou e desistiu, né? A primeira frase que nós temos aqui nesse ponto é: não devemos abandonar a luta contra o pecado. Não é uma luta fácil, é uma luta constante. Acabamos de falar agora, né, que a nossa natureza é pecaminosa, ela, né, gera esse desejo de obedecer. Eu comentei aqui que nós não aprendemos a desobedecer, isso é natural do ser humano, veio lá desde que houve lá a queda, né? O pecado entrou e só há uma maneira dessa remissão dos pecados, né, que é através do sangue derramado na cruz. Essa semana, né, que tem passado, eu estava numa aula lá online pela faculdade, e tem um tema muito interessante, né, chamado remissão. É uma matéria que fala sobre remissão. E eu não sei se você sabe, existe a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S. Né? A nossa língua portuguesa é uma língua maravilhosa, né? Principalmente para concursos públicos. Né? Nosso irmão Lori é que sabe disso, né? Que quando fazia lá os concursos, né? Português, Jesus, é aquele desespero de todo mundo. E aí tem lá remissão com C cedilha, remissão com 2 S. A remissão com C cedilha é um instituto previsto, né, na lei de execução penal, em que o preso, trabalhando ou estudando, ele abate um tempo da pena. Quer dizer o seguinte: a cada 3 dias que o preso trabalhar, ele diminui 1 dia de pena. É uma espécie de perdão, é uma espécie de resgate. Ou seja, ele, pelo esforço dele, ele vai lá e resgata aquela dívida. Essa é a ideia de remissão com C cedilha. Remissão com 2 S's. É quando você tem o perdão de alguma falta sua, sem qualquer esforço seu. Essa remissão com 2 S é a remissão, né, feita por Cristo Jesus lá na cruz. Nós fomos perdoados dos nossos pecados através da remissão pelo sangue derramado de Cristo Jesus lá na cruz. Nós não merecíamos nada e Ele resgatou, Ele nos deu o perdão. Ele mostrou, sendo obediente até a morte de cruz. É o que a palavra diz. Sendo Deus, Ele veio aqui, se colocou no nosso meio como homem, né, resistiu, obedeceu a Deus e morreu para nos resgatar, né? Morreu para remir os nossos pecados. Remissão com 2 S, sem nenhum
merecimento, sem nenhum esforço nosso, né? E quando aqui fala que a gente obedecendo, tendo fé, crendo a palavra de Deus, né, a gente consegue forças para resistir. A palavra diz que nós não seremos tentados com pecados além do que nós possamos resistir. Mas essa batalha, ela é constante. Eu não vou virar santo de uma hora para outra, né? E muitos acabam desistindo dessa luta, né, com o pecado. Essa semana a gente conversava lá em casa, né, alguma coisa, não lembro qual era o tema, e eu citei justamente lá Hebreus 11, né, que muitos ali tiveram promessas e não viram, mas continuaram, né, naquela promessa. Você pode até entender que aquela promessa não era nem para uma vida terrena, mas sim para uma vida celestial. Mas o importante é dizer que essa luta, né, eles continuaram a todo momento praticando. Então, se você tem uma vida de fé, uma vida de obediência, né, a fé que leva você à obediência, você não vai desistir dessa luta. Irmão, tenha certeza, né, que essa luta não vai acabar. Nós estamos agora passando, né, uma experiência, né, nesse momento de uma luta contra uma doença, né? E aí, essa luta tem dia para acabar? Tem hora para acabar? Ah, mas quando criar a vacina, vai ter? Não. Vai ser uma luta que ainda vai continuar por muitos e muitos anos. A gente já vê aí doenças, né, que tinham sido controladas, né, extintas em termos de contaminação e voltaram. Sarampo, né, poliomielite, coisas que você não ouvia falar e voltaram. Entendeu? Então, da mesma maneira a gente vai trazer para o pecado. Né? Não vai ter descanso. Enquanto a gente não sair desse corpo corruptível, a luta, né, contra o pecado vai ser constante, vai ser efetivamente a todo momento. Né? Então não tem como. Não tem como eu deixar, né, eu desistir dessa luta contra o pecado. E para não desistir, eu tenho que ter o quê? Justamente a fé e a obediência. Fé na palavra, obediência à palavra, para que essa luta constante contra a nossa carne seja vencida, né? Aqui diz que essa é a fé que nos leva, né, aqui em cima diz assim, então faz sentido o que João afirmou, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa nossa vitória é pela fé regeneradora, aquela que nos fez novas criaturas, recriados por Deus em Cristo. Essa é a fé que nos leva à obediência. E obedecer ao Senhor embora uma condição de luta constante contra a nossa própria carne, o pecado, o diabo no mundo, com todas as ambições próprias dele. Uma clara demonstração, talvez a única evidência real de que amamos mesmo ao Senhor de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Não tem como, gente, não tem como você desvencilhar essa ideia essa junção, né, de fé, obediência à palavra de Deus. Por fim, o último ponto, que fala do que nós podemos aprender com a fé e a obediência, diz que uma vida de fé e obediência é vitoriosa. Moto dos adolescentes, né? Somos mais do que vencedores por meio de quem nos amou, né? Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Jesus Cristo, naquela cruz, remindo os nossos pecados, venceu por nós. A vitória é nele. É interessante, né, que no ponto anterior, tem até, você que está aí com a revista aí, tem uma expressão lá dizendo assim, na vida cristã, o importante não é competir, mas vencer. É totalmente contrário, né, o que a gente fala aí, né, lema das Olimpíadas lá, né, o importante é competir. Não. Na vida cristã, o importante é vencer o pecado. O importante é você vencer o pecado. E você só vence o pecado por Cristo Jesus. Sozinho você
não vence. Isso sem nenhuma, né, qualquer outra possibilidade, não tem como você vencer o pecado se não for através, né, da sua obediência e fé a Cristo Jesus, ao que ele pregou. Tem aqui um pensador que ele diz assim, Eugir Girodo, ele diz assim: a intervenção e o milagre que Deus pode fazer em sua vida é no momento em que seu coração mostra humildade e obediência para ele operar. É isso. Se você tiver humildade, obediência, se você realmente se livrar de qualquer tipo de vontade sua, Deus vai operar na sua vida, Deus vai te dar resistência contra o pecado, Deus vai te dar, continuar dando vitória. E aqui eu não estou falando de vitória material, eu estou falando de vitória espiritual, porque a gente vive nessa luta espiritual constante contra o pecado. E uma vez a gente vencendo, né, continuamente essa luta contra o pecado, tudo que eu pratico, tudo que decorre da minha vida prática, na minha vida pessoal, passa a ser uma referência, né? Billy Graham diz lá que nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Vê se não tem essa relação. Você é um sermão que o mundo está prestando atenção. Né? Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, quando você vence o pecado, tudo através da obediência e fé a Deus, a sua vida passa a ser um sermão para quem está ali observando a prática, as suas práticas normais, né, dentro de uma vida em sociedade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você, a partir desse momento, né, que você começa a praticar, isso não é a vitória? Isso não é a vitória de Deus contra as aflições do mundo? Sim, esse momento de pandemia, como você tem se comportado? Né? E aí, isso não é para quem está observando, né, você vencendo ali as aflições do mundo? Sim, entenderam? E é interessante que a palavra diz lá, né, em João 14, 23, né, o que a gente acabou de ler há um tempo atrás, né, mas complementando aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É isso, essa é a vitória, a fé obediente, vencendo, né, tudo o que você possa imaginar em termos de pecado, em termos de problemas, de aflição, mas fundamentado em Jesus Cristo. Ok? E aí nós temos aqui algumas perguntas, né? Concluindo, né? Você tem exercitado sua fé e disposto seu coração para obedecer a palavra de Cristo? Quando você ouve a pregação no domingo, né, ou participa de um estudo bíblico da escola dominical, ouve a instrução da palavra, você se dispõe no mesmo instante a obedecer o que ela prescreve? Você tem feito isso? Se tem a fé verdadeira, e é provável que você obedeça ao Senhor, se não tem obedecido a Ele, deve perguntar se você, de fato, está exercitando a fé. Não deixe de ter essa certeza, que fé e obediência estão intimamente ligados, para que você vença o pecado, para que você não desista, para que você tenha a vitória, para que você continue com toda a sua fé, crendo naquilo que Jesus deixou aqui para cada um de nós. Ok? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, né, por essa lição, e que possamos, né, ter essa lição dentro do nosso coração para exercitar, né, a obediência e a fé na prática da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Pai, que possamos estar praticando a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra,
crendo cada vez mais que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, ó Pai. Que nada que foi dito aqui tenha vindo do homem, que tudo possa ter sido feito conforme a tua santa vontade, ó Pai, conforme aquilo que tu queres para cada um de nós. Precisamos a cada dia, Senhor, nos despojar do nosso eu e deixar que cada vez mais o teu Santo Espírito, Pai, nos conduza em tudo aquilo que nós estejamos fazendo ainda enquanto estivermos aqui, ó Pai. Que possamos ser esses sermões vivos, Senhor, mostrando aquilo que tu tem feito em cada um de nós, dando a vitória sobre a aflição do mundo através de Cristo Jesus, ó Pai. Continua com cada um irmão que está ouvindo essa palavra, esse estudo, e que possa fortalecer cada um desses irmãos, Senhor, na força que vem de Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado por tudo. No nome do teu Filho Jesus, Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Bom dia a todos vocês.